Bom dia, sejam bem-vindos ao quarto dia da nossa série. A nossa série Salvo com Certeza. Hoje nós vamos lidar com o conhecimento de Cristo. Nós vamos orar e aí nós mergulhamos então no nosso tema de hoje. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por mais uma oportunidade de olharmos na Tua Palavra, buscarmos na Tua Palavra sabedoria e direção no que se refere, ó Deus, à nossa santificação, salvação e suas implicações no dia a dia. Proteja, ó Deus, nosso coração com relação ao Teu conhecimento, ao conhecimento de Cristo, e assim, ó Deus, crescemos numa certeza que não só nos traz benefício, mas muito mais do que isso, é o alicerce de um relacionamento sólido que traz honra e glória, ó Deus, ao Teu nome. E é no nome que nós oramos. Amém. Bom, ao longo dessa série nós temos visto uma série de princípios que se aplicam no que se refere à segurança da nossa salvação. Entendemos a segurança da salvação como uma realidade externa a nós, garantida pela obra de Jesus, e que ela não é vulnerável às nossas emoções ou sentimentos de salvação. E vimos também, principalmente ontem, sobre a nossa experiência da segurança da salvação, que está atrelado ao processo de santificação. Entendemos então que a segurança da nossa salvação é uma realidade a qual nós temos uma responsabilidade de nos apropriar através de um crescimento de uma fé madura. E hoje eu quero propor para você de que muitas vezes nós atacamos o problema errado. Parte do que nos chama a atenção sobre o tema segurança da salvação é que queremos aprender a lidar com o fato de que esse sentimento ruim que muitas vezes nós experimentamos, nós queremos lidar com ele, nós queremos nos desvincular desse sentimento. Mas esse não é o problema. Nós não queremos lidar com o real problema que se trata da ignorância acerca de Jesus, acerca de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mais uma vez, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu disse assim sobre esse versículo: o conhecimento de Cristo é a mais excelente das ciências. Procure ser um mestre nisso e você estará a caminho da plena segurança. É interessante que o apóstolo Paulo faz essa ligação entre o conhecimento de Cristo e a certeza de que ele irá guardá-lo até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, o conhecimento de Cristo é a base de uma segurança, é a base da nossa segurança da salvação. Eu quero explorar então 4 pontos acerca do conhecimento de Cristo para encerrarmos nossa série bem direcionados de que não só nós temos certeza da segurança da salvação, como nós entendemos de que nós nos apropriamos da experiência da segurança da salvação numa jornada de santificação e agora encaminhar trata do conhecimento de Cristo. A nossa jornada não é simplesmente parar de ter medo do inferno. O nosso objetivo não é simplesmente parar de ficar inseguro quanto à eternidade. O nosso objetivo é conhecer mais de Cristo. E a experiência da segurança da salvação será um subproduto dessa realidade. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 44. Como é que nós conhecemos mais de Cristo Jesus? Lucas capítulo 24, versículos 44 até o versículo 48. E o contexto aqui da passagem é justamente Jesus ressurreto, conversando com os discípulos na estrada de Emaús. E ele diz o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse:
São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Lucas capítulo 24, versículos 44 a 48, nos ajuda a entender de que o conhecimento de Cristo, ele nasce no testemunho das Escrituras. Você não irá conhecer a Cristo verdadeiramente a parte do testemunho das Escrituras. O que a nossa série nos levou aqui mais uma vez é reconhecer de que o conhecimento de Jesus, ele brota, ele flui, ele tem a sua origem no testemunho das Escrituras. Não existe crescimento de salvação sem o conhecimento de Cristo e não existe o conhecimento genuíno e verdadeiro de Cristo Jesus se não for pelo testemunho das Escrituras. Agora note, Jesus Cristo é muito maior do que a Bíblia, mas você não irá conhecer nada acerca de Cristo se não for pelo testemunho das Escrituras. Então é importante reconhecermos isso e as próprias palavras de Jesus, aqui registradas por Lucas, que nos ajudam a entender e reconhecer de que de Gênesis a Apocalipse, o que nós lemos é o testemunho de Cristo Jesus. E algo específico acerca de Cristo, que é justamente o que ele fez por nós. Ele padeceu, ele ressuscitou dentre os mortos e que no nome dele fosse pregado arrependimento para a remissão de pecados. Onde? Em todas as nações. Então nós queremos conhecer mais de Cristo e pegando carona aqui com o Spurgeon, reconhecendo de que o conhecimento de Cristo nos leva no caminho da plena segurança. Conhecemos a Cristo através do testemunho das Escrituras. Agora, esse testemunho das Escrituras não é uma jornada individual apenas. Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante, nos ajuda a entender um segundo aspecto do conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo não é uma jornada intelectual solitária. Não se trata de receber informações na leitura bíblica, no estudo bíblico, de maneira individualizada, de maneira isolada, trancafiado aí dentro de um quarto. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora note, preste atenção a partir do versículo 13. Depois de expor esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres, que têm como objetivo equipar os santos, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Versículo 13, mais uma vez, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sim, nós caminhamos ouvindo a palavra de Deus, equipado para o serviço do ministério, com o objetivo de conhecermos a Cristo. E esse conhecimento, ele acontece dentro do corpo de Cristo. Conhecemos a Cristo a partir do testemunho da Escritura e conhecemos a Cristo no convívio da comunidade.
Não há conhecimento de Cristo verdadeiro, não há conhecimento de Cristo genuíno, profundo, completo, abrangente, fora do corpo de Cristo Jesus. Então não se trata de um conhecimento intelectual, mas se refere a um conhecimento que acontece dentro de uma comunidade, de um convívio, de relacionamentos. Então, se o conhecimento de Cristo é a base e nos coloca na estrada da segurança, nós reconhecemos que é a partir do testemunho da Escritura, nós reconhecemos que é dentro do convívio de uma comunidade. Note a importância disso, note a relevância disso. Nós conhecemos a Cristo a partir do testemunho da Escritura, conhecemos a Cristo dentro do convívio da comunidade. E esse conhecimento dentro do convívio da comunidade não se trata meramente de troca de informações. Então não é uma jornada intelectual individualizada, mas também não se trata de uma jornada intelectual dentro de uma comunidade. Esse conhecimento ele vai se expressar de uma forma diferente, ele se expressa e ele é adquirido dentro do relacionamentos e da prática desses relacionamentos. Vamos lá em 1 João capítulo 5, versículo 13. Esse texto nós lemos principalmente ontem, exploramos esse texto ontem, não é? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E aí essas coisas que foram escritas para sabermos que temos a vida eterna, elas são exploradas, por exemplo, em 1 João capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. O conhecimento de Cristo, que nos leva para essa estrada da segurança da salvação, ele é visto e expresso na realidade de guardarmos os mandamentos de Deus. Versículo 4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Guardamos os mandamentos dentro do convívio dessa comunidade. Quando somos chamados a perdoar uns aos outros, quando somos chamados a amar uns aos outros, a ser pacientes uns com os outros, se nos recusamos a viver esse conhecimento prático, nós não conhecemos a Cristo Jesus. Capítulo 5, versículos 1 a 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, o conhecimento de Cristo Jesus, ele é visto na obediência da palavra de Deus. 1 João 2,29 nos diz que se trata de, inclusive, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Numa vida, inclusive, sem pecado, 1 João capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E anda em amor, 1 João capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado assim transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Versículo 3 do capítulo 4, e todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Enfim, versículo 16 do capítulo 4, e nós conhecemos o amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus em nós. Então, o que nós vemos até aqui nesses 3 primeiros pontos é que o conhecimento de Cristo, que nos leva para essa estrada da segurança da salvação, ele é um conhecimento que flui a partir do testemunho das Escrituras, é um conhecimento que acontece numa comunidade, no convívio do corpo de Cristo, e ele é um conhecimento visto de forma prática. E não só isso. É um conhecimento perseverante.
o conhecimento perseverante. O que eu quero dizer com isso? Colossenses capítulo 4, versículos 1 e 2. Desculpa, a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 e 2. Finalmente, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, você conhece, você sabe o que é necessário para agradar Jesus. Persevere nisto. Persevere nesta jornada. Meus irmãos, a realidade da segurança da salvação é externa a nós, está nas mãos de Jesus, nosso bom pastor. Independe de como você se sente hoje, independe de como você vai se sentir amanhã, nossa salvação depende apenas de Cristo Jesus, glória a Deus por isso, e vimos inúmeras passagens que nos garantem isso. Vimos também que a experiência da segurança da salvação está em santificação. E também hoje estou propondo para você de que buscar a segurança da salvação não é um objetivo em si, mas o subproduto de uma vida que cresce no conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo testemunha para nós em 2 Timóteo 1,12 de que ele tinha certeza do seu bom depósito guardado até o dia de Cristo, porque ele sabia em quem tinha crido. Ele conhecia Cristo Jesus. Você conhece a Jesus? Conheça e cresça no conhecimento de Cristo. Conheça e cresça mais de Jesus Cristo a partir do testemunho das Escrituras. Entenda que o conhecimento de Cristo, ele é feito dentro do convívio do corpo de Cristo. Esse conhecimento não é uma jornada intelectual, mas trata-se de uma obediência à palavra de Deus. Ele é expresso de forma prática. E uma vez que você conhece a Cristo, você irá perseverar no conhecimento de Jesus Cristo. Ainda que você não colha os frutos que tanto deseja ou espera, como por exemplo, salvação, testemunho interno do Espírito Santo numa jornada de santificação, persevere nesse caminho, porque esse é o caminho de fé. Em meio a dúvidas, nós temos que navegar. Em meio aos desafios e lutas contra o pecado, nós iremos navegar. Em meio às tribulações e provações externas, nós iremos navegar, mas iremos manter nossos olhos fixos no conhecimento de Cristo Jesus. E assim nossa alma é guardada e segura até o dia final. Então o meu desejo por você, e vai ser a minha oração, é que o conhecimento de Cristo guarde o seu coração. Que assim cresçamos seguros da nossa salvação, porque sabemos em quem temos crido. Amém? Eu espero que essa série tenha abençoado o seu coração. Eu espero que tenha encorajado o seu coração na busca pelo de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque a certeza da nossa salvação é uma realidade garantida por Cristo Jesus. Realidade garantida por Cristo Jesus, que transforma os nossos corações e que nos coloca agora numa responsabilidade, numa linha de responsabilidade, na tarefa de sermos responsáveis em crescermos no conhecimento de Jesus. Abençoa, Deus, os nossos irmãos, amigos, aqueles que nos ouvem hoje, agora e durante o tempo e espaço, a fim, ó Deus, de conhecer mais de Jesus e que esse conhecimento proteja seus corações, na certeza de que sabemos em quem tenho crido. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Abençoe sua vida. Até a próxima oportunidade. Nos vemos. Siga guardado pelo conhecimento de Cristo Jesus.